Eu sou Flávia Biroli, professora de Ciência Política da UNB. Tenho pesquisado há anos sobre as relações entre mulheres e política, trabalho muito com as teorias feministas e sou bastante ligada à agenda dos direitos das mulheres, da promoção de maior participação para as mulheres. Flávia, como é que você avalia, sob o ponto de vista da democracia, os últimos governos chamados democráticos populares que ocorreram nos últimos 12 anos? Como é que você avalia o sucedido e o não sucedido nesses governos? Quando nós pensamos na história recente do Brasil, eu vejo a partir da transição dos anos 80 uma definição de referências que vão ganhando mais peso no debate público, que estão associadas à promoção de direitos das mulheres. Mas é a partir de 2002, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, que nós temos, de fato, a construção de políticas públicas voltadas sistematicamente para a efetivação dos direitos das mulheres. Então, a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, ela é muito contraditória, ela é muito ambígua, porque ela traz ao mesmo tempo um diálogo com os movimentos feministas, com os movimentos de mulheres, num grau que governos anteriores não tiveram, e alianças com setores conservadores da política que vão, ao longo do tempo, estreitando cada vez mais as possibilidades de ação desses movimentos que, então, com a chegada do PT ao poder, estão atuando junto ao Estado. Me parece que nós tivemos essa tensão entre uma perspectiva progressista no que diz respeito aos direitos das mulheres e as amarras que são constitutivas aí de um processo político no qual elites bastante conservadoras têm protagonismo, no centro do que foram os governos do Partido dos Trabalhadores nesses anos. Quando eu penso nesse processo político que nós estamos vivendo, que é um processo que converge numa direção muito conservadora, não só conservadora, reacionária, porque coloca em questão direitos constituídos, conquistas definidas nessas últimas décadas. Quando penso nesse processo, o que eu vejo são vários centros e vários grupos que são parte da elite política e econômica brasileira atuando. O que eu quero dizer com isso é que os atores não precisam ter as mesmas motivações, nem agir num roteiro aí que é bem harmonizado e concertado, para que as ações deles sejam convergentes. Então, eu vou dar um exemplo. Quando nós pensamos nos grupos religiosos na sua atuação na política hoje, eles têm assumido uma agenda aí, chamada de agenda moral, em que os direitos das mulheres, da população LGBT, estão no centro da construção da sua imagem pública, do modo como tem atuado dentro do Congresso Nacional. Essa agenda, ela hoje converge com a agenda das grandes corporações do capital financeiro, que tem apoiado um tipo de reforma que reduz a atuação do Estado na sociedade brasileira, sobretudo na forma de equipamentos de estados, de financiamentos públicos. A gente pode imaginar uma mesa em que os representantes da indústria, do capital financeiro, da Igreja Católica e das igrejas neopentecostais estejam sentados decidindo os futuros do Brasil? Não me parece que é isso, mas me parece que há agendas que permitem alianças e que convergem na construção de um debate público mais estreito, de uma desidratação da democracia e que colocam em risco as transformações no que diz respeito especificamente à posição das mulheres. Porque, veja, você tem de um lado a redução de equipamentos de Estado, que é uma pressão para que as mulheres assumam ainda mais responsabilidades no cotidiano da vida, sobre as crianças, cuidado dos idosos, e de outro, uma agenda moral que justifica essa ideia de uma espécie de retorno ao que seria a natureza, que na verdade é uma forma convencional de restringir a participação das mulheres na esfera pública. Me parece que é importante a gente compreender
que o Estado, não só no Brasil, ele é seletivo no que diz respeito a quais interesses incidem, seja na construção de legislação, né, nos espaços aí do legislativo, em alguns casos via executivo, seja na construção das políticas públicas. O que eu vejo é um ambiente da política em que alguns interesses transitam com facilidade, com liberdade, enquanto outros, para conseguir incidir minimamente sobre o que ocorre, tem que se basear aí em lutas históricas, em conquistas frágeis. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em como vem sendo construída a atuação das igrejas na política, a gente tem mudanças de padrão entre o modo como a Igreja Católica agia e os grupos neopentecostais agem hoje. Agora, essa mudança de padrão, ela não significa que a atuação dos grupos religiosos junto ao Estado brasileiro tenha começado anteontem. Para eles, as portas sempre estiveram abertas, ainda que com mudanças aí históricas que a gente precise acompanhar. Por outro lado, quando a gente pensa nos grupos de mulheres, nos movimentos feministas, foi preciso, em vários momentos, chutar a porta, entrar pela janela, para conseguir pequenas ações. Uma incidência que hoje se mostra frágil diante de um processo político no qual esses atores conservadores têm lugar garantido. E esses atores, os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, pelo contrário, vão sendo colocados ainda mais à margem da política brasileira. Sabe que eu comecei a trabalhar com questões de gênero e feministas a partir das minhas pesquisas sobre mídia e democracia no Brasil. Então, a primeira pesquisa que eu fiz que envolvia a questão de gênero tinha a ver com uma análise da presença das mulheres nos meios de comunicação. E talvez por conta desse caminho, eu sempre olho para como é que se estabelece, ao mesmo tempo materialmente e simbolicamente, essa relação entre a mídia, a política e as lutas das mulheres. Os meios de comunicação, eles são um dos atores políticos na nossa sociedade. Me parece que nem sempre isso é bem trabalhado. A gente não está falando de eventuais desvios em que os meios deixam, as grandes empresas de comunicação deixam de ser neutras e atuam. Não, eles são atores políticos. Eles podem atuar segundo padrões diferentes historicamente, mas eles são atores políticos. E eles são atores políticos com características bem definidas, porque quando a gente observa as concessões de rádio e TV, quando a gente observa os grupos que detêm os grandes jornais e revistas no Brasil, a gente vê um elemento importante do sistema político-midiático brasileiro, que é a concentração do poder sobre a produção e difusão de informação. Para mim, a mídia é um elemento central na conformação das alianças num espectro conservador. Ela força fronteiras para a agenda, para o debate público. O que a gente tem hoje é uma situação que teve ganhos em termos de pluralidade no fluxo de informações. Mas esses ganhos não foram suficientes para reduzir essa hegemonia da mídia empresarial. Eu vejo esses ganhos de dois modos. Um teve a ver com o fato de que, entre 2002 e 2015, o Estado brasileiro parou de financiar só as grandes empresas de comunicação. Elas sempre foram financiadas por meio de perdão de dívida, de publicidade, e passou a espalhar mais essa publicidade também por empresas de menor porte pelo país, blogs, sites com perspectivas diferentes. E o outro elemento que torna mais plural é a internet, as redes sociais. Então, hoje a gente tem uma situação de mais pluralidade, com mais ruídos e mais contradição. Mas eu reafirmo, a mídia empresarial permanece hegemônica na construção das fronteiras do debate e no modo como a política é apresentada para a maior parte da população brasileira. O debate sobre a reforma dos meios de comunicação não prospera no Brasil, de fato. E nós perdemos uma janela importante, que foram os anos iniciais do governo Lula, quando havia legitimidade o suficiente para colocar em debate o quanto a concentração da propriedade dos meios de comunicação restringe a democracia, incide negativamente sobre ela.
O problema é que discutir a propriedade dos meios de comunicação é colocar em questão o poder, a possibilidade de interferência no sistema político dos grandes grupos empresariais brasileiros. Quando a gente olha para a Globo não é só mídia. Quando a gente olha para a Abril, quando a gente olha para a Folha, então a gente tem que entender que esses grupos são os grupos que têm uma forte presença na política e, ao mesmo tempo, uma forte possibilidade de constranger políticos por meio do uso da mídia, né, dos veículos que detêm. Me parece que esse momento inicial do governo do PT nos mostrou o quanto é difícil criar novos pactos no país, uma vez que essas elites econômicas, detentoras da propriedade de mídia, elas definem o sentido do que está em jogo ainda de maneira muito forte. Tanto que esse debate foi significado como tentativa de censura, de estatização da comunicação brasileira, e não um debate sobre a pluralidade restrita da mídia no Brasil. Nós, em 2014, elegemos o Congresso Nacional mais conservador de todos os tempos. E o que é interessante é que esse conservadorismo se faz de diferentes perspectivas que você olhe para o que é a bancada do Congresso hoje. Então, nós temos mais ruralistas e menos congressistas ligados à ecologia, ao ativismo ambiental. Nós temos mais religiosos e menos mulheres feministas dentro do Congresso Nacional. Nós temos mais empresários, menos trabalhadores. Temos a chamada bancada da bala, que é uma bancada ligada à temática da segurança pública, que cresce com o financiamento justamente das empresas de segurança privada e das empresas, da indústria de fabricação de armas. O que produz esse congresso é justamente a incidência do dinheiro, do capital, no processo político. Então, são as desigualdades que existem na sociedade, que definem a democracia como um espaço muito desigual de influência. O que produz esse congresso é justamente a defesa de interesses que têm uma relação direta com a posição de uma parcela muito pequena da sociedade. Então, é só a gente pensar como é que mais da metade da Câmara dos Deputados é composta por ruralistas que detêm, na verdade, a maior parte das terras, mas são 1% ou menos da população. Qual é o efeito disso? O efeito é que o debate sobre a propriedade da terra, a produção agrícola, as leis que são aprovadas, elas têm uma relação direta com os interesses dessa pequena parcela de proprietários de uma ampla parcela da terra no Brasil. Então, o que está em jogo é a possibilidade de que outros interesses sejam considerados. Nós temos hoje um quadro muito desfavorável. Nós temos menor possibilidade de avançar nos direitos sexuais e reprodutivos, no direito das mulheres brasileiras ao aborto, e temos reações aos direitos, aos marcos legais constituídos nessas últimas décadas, que são produto dessa luta dos movimentos de mulheres, desde ao menos os anos 70. Ela se acentua depois, a partir dos anos 80, mas se nós pensarmos, desde ao menos os anos 70, essas lutas foram se acumulando, de forma que produziu alguns marcos, alguns avanços. Nesses últimos anos, eu penso muito nas normas técnicas do Ministério da Saúde, na decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu o acesso ao aborto de mulheres grávidas de fetos com anencefalia. Então, esses avanços hoje, eles estão comprometidos, e a possibilidade de nós termos uma ampliação dos marcos legais nesse momento me parece muito pequena. O que eu acho interessante observar é que a luta pelo direito ao aborto nunca esteve tão presente na sociedade brasileira. Se ela é uma luta de décadas, por outro lado, a minha leitura é de que ela nunca esteve tão presente nas ruas, nos grupos coletivos, movimentos bastante jovens. Então,
essa é uma luta que nos permite observar a discrepância que existe entre a configuração do Congresso Nacional e a definição de uma agenda a partir de outros espaços em que a política é feita. Hoje, olhando para o Congresso Nacional, eu diria que nós temos riscos muito grandes de retrocesso na legislação referente aos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Mas quando eu olho para as ruas e olho para as mulheres jovens no Brasil, me parece que existe um potencial aí de reativação de lutas, de modo que tende a incidir sobre o cenário político brasileiro. Daí o fato de que muita da legislação que pretende retroceder nos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil seja feita na forma de uma legislação que permite ampliar a repressão. Há um claro entendimento de que esse debate se ampliou na sociedade brasileira a despeito do conservadorismo dentro do Congresso Nacional. O problema é que a rua é feita de muitas camadas e segmentos. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje movimentos de mulheres jovens, movimentos da juventude negra, das juventudes da periferia, que têm realmente se acentuado e tornado o debate público mais complexo, mais plural, a gente tem também um avanço da presença política das igrejas, que se faz a partir do cotidiano em diferentes espaços desse país. Então, essa presença das igrejas, ela precisa ser compreendida também como um ativador de posições, expressões que também estão nas ruas do Brasil, às vezes de forma organizada, às vezes de forma não organizada. É essa tensão que eu vejo como característica do ambiente político brasileiro no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Só adicionar uma coisa. Acho importante a gente entender quem são as jovens e os jovens que frequentam as igrejas neopentecostais e as igrejas católicas hoje no Brasil. Porque olhar para o Congresso Nacional e ver as lideranças católicas e neopentecostais hoje não implica que a gente está vendo quem são esses jovens, essas jovens. Basta lembrar que essas lideranças têm apoiado projetos de lei que colocam como direito dos pais evitar que as crianças e os jovens tenham acesso a determinadas discussões. Será que essa juventude está assim tão harmonizada com essas lideranças conservadoras? Eu tenho dúvidas e há alguns indícios em pesquisas que têm sido feitas de que existe mais ruído também aí. Talvez exista aí algo que precisa ser melhor compreendido. Como assim? É possível que argumentos que vêm sendo sustentados por pesquisadoras como a Maria das Dores Campos Machado, da UFRJ, que entende... Deixa só eu... Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá. É possível que argumentos que vêm sendo sustentados por pesquisadoras como a Maria das Dores Campos Machado, da UFRJ, que indicam que as lideranças tendem a se tornar mais conservadoras do que as bases sociais. Quando a gente pensa nas lideranças religiosas, neopentecostais, sejam de fato algo muito importante na configuração desse cenário. Então, essas lideranças, elas podem estar apostando numa agenda bastante conservadora que as distingue em relação a outras lideranças no cenário político brasileiro. Mas isso não significa que suas bases sociais já sejam assim tão conservadoras no que diz respeito, por exemplo, aos costumes, à sexualidade. E eu penso bastante no fato de que, se a gente considera que existe discrepância entre representação política e base social em outros eixos, por que a gente vai entender que, no caso das religiões, o que há é uma harmonia entre as lideranças políticas e as bases sociais? Por outro lado, a gente discute muito pouco diferença geracional quando a gente pensa nas bases sociais. Será que eleitoras e eleitores, cidadãs e cidadãos jovens que frequentem igrejas pensam da mesma forma que seus pais, que seus avós, que sejam frequentadores das mesmas igrejas?
Se fosse assim, seria preciso construir legislação para interferir nos debates nas escolas? Proibir discussão sobre gênero nas escolas? Ou será que o que eles estão percebendo é que existem mudanças aí, se a gente considera a população mais jovem, e estão justamente procurando, a partir dessas lideranças conservadoras, incidir no processo de socialização dessa juventude, que talvez apresente aí muitas diferenças em relação ao que seria desejável do ponto de vista dessas lideranças conservadoras. As lideranças políticas religiosas no Brasil hoje, elas vêm sendo construídas a partir de uma aposta das igrejas, isso vem sendo muito claro no caso de algumas igrejas neopentecostais, como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, uma aposta de que essas lideranças poderão agir dentro do Congresso Nacional, defendendo os interesses econômicos das igrejas. Isso me parece fundamental. A chamada agenda moral surge como forma de identificação de uma agenda dessa liderança que seria distinta da agenda das lideranças que não construíram suas carreiras como lideranças religiosas. Agora, há uma atuação que tem como objetivo manter ou ampliar as concessões de mídia, algo que aconteceu inclusive durante os governos do PT, e proteger os interesses econômicos das igrejas. Por outro lado, ao manter e ampliar concessões e ampliar os recursos, há a possibilidade de construir com mais sucesso mais lideranças religiosas na política e de incidir de maneira mais eficaz sobre as bases sociais. Então, a gente tem aí um circuito que é muito perigoso, porque mais atuação política significa mais recurso para atuar politicamente, e é isso que tem acontecido nesses últimos anos. A gente está vendo o resultado de algo que vem sendo construído há décadas. Não é algo que eu conheça muito, eu posso só fazer um comentário. Tem uma tendência que vem sendo observada por pesquisadores que não estavam necessariamente preocupados com questões de gênero ou especificamente com a socialização da juventude, há uma ocupação de espaços deixados pelo Estado, pelas igrejas. E é interessante que nem sempre isso seja discutido como uma forma de privatização. Eu entendo que a gente deve discutir essa ocupação de espaços pelas igrejas como uma forma de privatização, porque ela se dá de modo que não tem controle democrático e nem corresponde ao modo como o debate público tem sido construído, em temáticas como saúde mental, cuidado das crianças, segurança nas periferias brasileiras. Então, vamos entender que a igreja ou as igrejas são atores interessados e quando elas ocupam os espaços, elas não estão ocupando esses espaços de modo que seja aberto ao controle democrático. Isso é um problema bastante importante. O golpe parlamentar desfechado em 2016, que depôs a presidenta eleita Dilma Rousseff, ele tem como uma das suas faces a convergência entre diferentes atores do espectro conservador no Brasil hoje. Então, um dos seus modos de ação é justamente a interrupção do diálogo com os setores progressistas da sociedade, como os movimentos de mulheres, os movimentos LGBT, os movimentos de trabalhadores, os movimentos de trabalhadores sem terra, sem teto. Então, o que a gente tem hoje é um fechamento maior da política brasileira para a influência desses movimentos progressistas. Temos um Congresso Nacional conservador, um executivo que entende, justamente porque chega dessa forma a se constituir, de modo a romper com a democracia e com o processo eleitoral, que não precisa dialogar com a sociedade civil, e temos a agenda da sociedade civil, dos movimentos sociais, a agenda das mulheres, a agenda dos grupos LGBT, a agenda da população negra, marginalizada do processo político. Com isso, eu não quero dizer que essa agenda tivesse estado no centro dos governos do Partido dos Trabalhadores. Ela sempre esteve um pouco à margem
mas esses grupos estavam dialogando no Estado. Eles foram entendidos como pares, com quem é preciso dialogar, ainda que com um peso muito diferente do diálogo que se estabeleceu com os ruralistas, com os empresários. Hoje a situação é outra. Hoje a gente não está falando de uma diferença de peso, a gente está falando de uma ruptura no padrão dos diálogos com a sociedade civil. Os movimentos de mulheres, os movimentos feministas foram colocados numa posição de párias nesse processo. Há um absoluto descaso, falta de reconhecimento com o que foi construído ao longo de décadas, como políticas públicas efetivas, para garantias a uma vida com menor violência para as mulheres, para garantias para a infância. Então, há do meu ponto de vista, uma preocupação muito grande, porque estamos agindo ainda mais da periferia do sistema político do que agimos nas últimas décadas. Quais são os caminhos de resistência democrática? Os caminhos de resistência democrática hoje passam, me parece, por uma pressão acentuada de fora do Estado, de fora do Congresso Nacional, sobre os debates que ali se travam, e por mais que a gente saiba que isso é insuficiente, neste momento eu não consigo ver uma outra forma de resistência que não seja justamente a organização a partir das ruas, de outros fluxos de informação e de expressão, para que a gente possa apontar sistematicamente para as ações que visam restringir os direitos das mulheres, da população LGBT, da população negra, de dentro do Congresso Nacional. Mas penso que temos que construir alternativas no campo progressista, também visando as próximas eleições. Não acredito que exista apenas uma alternativa, mas é urgente que o campo progressista se fortaleça novamente, e que sejam debatidas saídas partidárias, não partidárias, para que nesse futuro próximo a gente tenha a possibilidade de não atuar apenas da periferia do sistema político. Pela capacidade de setores da elite política brasileira, da elite econômica brasileira, de bloquear agendas. E também pelo modo como o Partido dos Trabalhadores entendeu que era preciso governar, nós tivemos aí uma exclusão da agenda da reforma política, do centro da política brasileira, quando havia talvez maior possibilidade de avançarmos nessa direção. Hoje, uma reforma política, com um governo que se constituiu rompendo com a ordem democrática e com um Congresso conservador como esse, virá de uma forma que eu não vejo como seja correspondente, atrelada aos interesses populares. Então, eu tenho bastante receio do que pode ser apresentado como sendo uma reforma política num contexto político como esse que nós temos hoje. No entanto, a reforma política permanece necessária. Me parece que financiamento de campanha como nós já sabíamos e como esse processo mostrou, um elemento central da baixa democratização da democracia nessas últimas décadas. Mas não basta você reduzir o financiamento legal do empresariado. Me parece que é preciso avançar na direção do financiamento público e da redução do custo das campanhas. Enquanto nós tivermos financiamento privado e alto custo de campanha, financiar a campanha é um investimento, aliás, muito lucrativo, e será assim. Então, para a maior parte da população, é um investimento que não é possível. E essa população continua alijada da possibilidade de exercer influência de maneira direta ou indireta no processo político. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Isso depois vai ser editado, a gente coloca onde couber, você pode acrescentar alguma coisa em qualquer assunto tratado. Tem só um ponto que eu acho que é importante, posso? Claro. Tá.
Eu vejo uma ampliação da presença do feminismo na sociedade brasileira. Acredito que houve mudanças muito significativas na posição relativa das mulheres, que tem a ver com transformações no âmbito dos valores, da dupla moral sexual, mas também com uma presença maior e mais qualificada das mulheres na esfera pública. Agora, a tradução dessas lutas em termos de eficácia política é algo que não está dado. Talvez esse seja o grande desafio, porque do outro lado o que a gente tem é a busca de conter essas mudanças, essa agenda que está aí colocada entre estudantes secundaristas, mulheres e homens dentro da universidade, pensando no campo progressista, nas rearticulações necessárias, o que é possível fazer para traduzir essa ampliação do feminismo ou dos feminismos em eficácia política? Penso que temos que enfrentar isso.